Se eu te dissesse que existe uma forma de inteligência 10.000 vezes mais antiga que a humanidade, e que ela pode revolucionar completamente sua vida em apenas 8 dias, você acreditaria? No deserto do Atacama, arqueólogos fizeram uma descoberta que a ciência tradicional não consegue explicar. Pedras que pulsam com energia, serpentes que se comunicam através do pensamento, e ensinamentos que podem despertar capacidades dormentes no seu DNA. Esta não é apenas uma história, é um mapa para uma consciência expandida que pode transformar não apenas como você vê o mundo, mas como você vive nele. A inteligência da serpente revelará segredos que podem mudar sua realidade para sempre. Ei, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo este vídeo? Eu quero saber onde estão as pessoas que estão prontas para esta transformação. E se você quer ser notificado quando os próximos ensinamentos forem revelados, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Sua jornada de despertar começa agora. A inteligência da serpente. Uma mensagem que vai mudar sua visão. Bloco 1. O despertar da antiga sabedoria. Na vastidão silenciosa do deserto de Atacama, onde o tempo parece suspenso entre o céu infinito e a terra ressecada, a arqueóloga Maia Soares fazia a descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas a compreensão da humanidade sobre a natureza da inteligência. Era o terceiro dia de escavações quando sua escova delicada revelou algo extraordinário, uma estrutura circular de pedras negras, dispostas em um padrão que desafiava qualquer conhecimento arqueológico conhecido. As pedras não eram apenas antigas, elas pulsavam com uma energia sutil, quase imperceptível, como se respirassem com a terra. Maia passou os dedos sobre a superfície lisa e sentiu uma vibração que percorreu sua espinha como uma corrente elétrica suave. Cada pedra tinha gravações intrincadas, não hieróglifos ou símbolos conhecidos, mas padrões serpenteantes que pareciam mover-se quando observados diretamente. Professor Castilho, precisa ver isto, chamou Maia, sua voz tremulando com uma mistura de excitação e reverência. O velho professor, com seus 60 anos de experiência em civilizações perdidas, aproximou-se lentamente, seus olhos experientes imediatamente captando a magnitude da descoberta. Em 40 anos de pesquisa, nunca vi nada assim, murmurou ele, ajoelhando-se ao lado de Maia. Essas gravações, elas não são apenas decorativas. Observe como cada linha se conecta próxima, formando um padrão contínuo. É como se fosse uma linguagem. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e púrpuras, algo extraordinário aconteceu. As pedras começaram a emitir uma luz tênue, azulada, que pulsava em sincronia com seus corações. Maia e o professor Castilho se entreolharam, percebendo que estavam na presença de algo que transcendia sua compreensão científica. Foi então que ela apareceu, uma serpente de escamas que pareciam feitas de obsidiana líquida, com olhos que continham a profundidade de milênios. Não era uma serpente comum, seu tamanho era impressionante, mas sua presença era ainda mais marcante. Ela se movia com uma graça que parecia desafiar a gravidade, deslizando em direção ao círculo de pedras com uma intenção clara. Não se mova, sussurrou o professor, mas Maia já estava hipnotizada. A serpente parou no centro do círculo, ergueu sua cabeça majestosa e, para o espanto de ambos, começou a falar, não com palavras audíveis, mas com pensamentos que se materializavam diretamente em suas mentes. Eu sou Nakash, guardiã do conhecimento que vocês chamam de perdido, mas que nunca esteve ausente. Durante milênios, aguardei por mentes preparadas para receber a verdade sobre a inteligência que flui através de todas as coisas vivas. Vocês foram escolhidos não pelo acaso, mas pela sinceridade de sua busca pelo conhecimento. Maia sentiu sua realidade se expandindo. Tudo em que havia acreditado sobre arqueologia, sobre história, sobre a própria natureza da realidade, estava sendo delicadamente dissolvido e reconstruído. A serpente continuou: a inteligência que vocês atribuem exclusivamente aos humanos é apenas uma fração de uma consciência muito maior, que serpenteia através de toda a existência. Nós, as serpentes, fomos escolhidas como guardiãs desse conhecimento porque compreendemos a natureza cíclica da sabedoria, como ela deve ser periodicamente descartada, como uma pele velha, para renascer mais pura e mais completa. O professor Castilho, mesmo com toda sua experiência, sentia-se como uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. Mas por que agora? Por que se revelar a nós neste momento? Nakash se aproximou, seus olhos refletindo não apenas a luz do entardecer, mas também algo muito mais profundo,
uma sabedoria que parecia abarcar toda a história da vida na Terra. Por que a humanidade chegou a uma encruzilhada? Vocês desenvolveram uma inteligência técnica impressionante, mas perderam a conexão com a inteligência intuitiva, com a sabedoria que flui naturalmente através de todas as formas de vida. Esta desconexão está levando sua espécie a decisões que ameaçam não apenas seu próprio futuro, mas o equilíbrio de todo o planeta. As pedras ao redor deles pulsavam mais intensamente agora, como se respondessem às palavras da serpente. Maia percebeu que não eram apenas pedras, eram condutores, amplificadores de uma frequência de consciência que havia estado dormindo, aguardando o momento certo para despertar. O que vocês descobriram aqui, continuou Nakash, é um dos muitos portais espalhados pelo mundo, cada um guardado por uma de nós. Estes locais são pontos de conexão entre diferentes níveis de consciência, onde a inteligência linear humana pode se encontrar e se fundir com a inteligência serpentina, cíclica, intuitiva e profundamente conectada com os ritmos naturais da existência. Maia sentia que estava sendo convidada para uma jornada que mudaria não apenas sua compreensão acadêmica, mas sua própria essência como ser humano. A noite havia chegado completamente agora, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que ela nunca havia notado antes, como se também fizessem parte dessa rede de consciência interconectada que Nakash estava revelando. A manhã seguinte trouxe uma claridade diferente ao deserto. Maia acordou com a sensação de que havia sonhado com a serpente, mas as pedras ainda pulsavam com sua luz sutil, confirmando que tudo havia sido real. O professor Castilho já estava acordado, sentado em posição de lótus no centro do círculo, seus olhos fechados em profunda meditação. Ela voltou, disse ele suavemente, sem abrir os olhos. Nakash está aqui, esperando para continuar nosso ensinamento. Maia se aproximou e, como na noite anterior, a presença da serpente se manifestou primeiro como uma sensação de profunda paz, seguida pela materialização de sua forma magnífica. Desta vez, Nakash não estava sozinha. Outras serpentes, menores mas igualmente luminosas, haviam se reunido ao redor do círculo, formando um padrão que lembrava uma galáxia espiral. Bem-vindos ao segundo portal de compreensão, a voz de Nakash ecoou em suas mentes. Ontem vocês descobriram que a inteligência é muito mais ampla do que imaginavam. Hoje, aprenderão sobre sua natureza cíclica, como a verdadeira sabedoria não é algo que se acumula linearmente, mas algo que se renova constantemente através do processo de deixar ir e recomeçar. Uma das serpentes menores deslizou até Maia, suas escamas mudando de cor conforme se movia, de verde esmeralda para dourado, depois para um azul profundo como o oceano noturno. Toque-a, instruiu Nakash. Sinta o processo que define nossa existência. Maia estendeu a mão hesitante e tocou a serpente. Imediatamente, sua mente foi inundada com imagens e sensações. Ela viu florestas antigas sendo cobertas por geleiras, depois derretendo e se transformando em desertos, que por sua vez se tornavam oceanos, e depois novamente em florestas. Viu civilizações inteiras nascendo, florescendo e desaparecendo, não como tragédias, mas como partes necessárias de um ciclo maior de evolução. Vocês, humanos, têm medo da mudança porque acreditam que ela significa perda, explicou Nakash. Mas nós, serpentes, compreendemos que a mudança é a única constante verdadeira. Cada vez que trocamos nossa pele, não perdemos quem somos, nos tornamos mais plenamente nós mesmos. A pele velha não é descartada com tristeza, mas com gratidão pelo que nos ensinou e nos protegeu. O professor Castilho abriu os olhos, lágrimas rolando por suas bochechas. Dediquei minha vida inteira a preservar o passado, a manter vivas as civilizações mortas. Mas agora entendo, não se trata de preservar, se trata de honrar o que foi para que o novo possa emergir. Nakash se aproximou dele, sua cabeça quase tocando a testa do professor. Exatamente. A verdadeira inteligência não é a capacidade de acumular informações, mas a sabedoria de saber quando liberar o que não serve mais. Observe uma árvore. Ela não tenta manter suas folhas no outono por sentimentalismo. Ela as libera com confiança, sabendo que isso permitirá o crescimento de folhas novas e mais vibrantes na primavera. Maia estava começando a compreender que esse ensinamento tinha implicações profundas para sua própria vida. Quantas crenças, hábitos e padrões de pensamento ela estava se agarrando simplesmente por familiaridade, mesmo quando já não a serviam mais. A inteligência da serpente, continuou Nakash, é a capacidade de viver no presente enquanto se honra o passado e se confia no futuro.
Vocês, humanos, frequentemente ficam presos em um dos três estados, lamentando o passado, temendo o futuro, ou tentando controlar o presente. Nós fluímos através de todos os três como uma corrente contínua. Uma das serpentes começou a se mover em um padrão ondulante ao redor do círculo, e Maia percebeu que seu movimento não era aleatório, era uma demonstração física da filosofia que estava sendo ensinada. A serpente não lutava contra a gravidade nem tentava manter uma linha reta. Ela trabalhava com as forças naturais, usando-as para criar um movimento que era simultaneamente eficiente e belo. Este é o primeiro princípio da inteligência serpentina, disse Nakash. Trabalhar com as forças da vida, não contra elas. Vocês gastam enormes quantidades de energia tentando impor sua vontade sobre a realidade, quando poderiam alcançar muito mais fluindo com ela e encontrando caminho de menor resistência, não por preguiça, mas por sabedoria. O sol estava agora alto no céu, e o calor do deserto começava a se intensificar. Mas estranhamente, Maia e o professor não sentiam desconforto. Era como se a presença das serpentes criasse um microclima de equilíbrio perfeito. Vocês querem saber como fazemos isso? Perguntou Nakash, aparentemente lendo seus pensamentos. É simples, não resistimos ao que é. O calor é parte deste lugar, assim como o frio é parte da noite. Resistir seria desperdiçar energia. Em vez disso, nos adaptamos, encontramos sombra quando necessário, nos aquecemos no sol quando apropriado. Vocês chamam isso de pragmatismo, mas nós chamamos de dança com a vida. Maia sentia que uma transformação fundamental estava acontecendo em sua forma de ver o mundo. Durante anos, havia lutado contra circunstâncias em sua vida pessoal e profissional, gastando energia preciosa em resistência e lamentação. Agora começava a vislumbrar uma alternativa, uma forma de viver que era ao mesmo tempo mais fácil e mais poderosa. Mas como sabemos quando devemos agir e quando devemos apenas fluir? Perguntou ela. Nakash sorriu, uma expressão surpreendentemente humana em sua face reptiliana. Ah, essa é a pergunta certa. E a resposta está no terceiro ensinamento, que vocês receberão quando estiverem prontos para aplicar o que aprenderam hoje. No terceiro dia, Maia acordou antes do amanhecer com uma sensação estranha, como se algo dentro dela estivesse se reorganizando em um nível celular. Seus sonhos haviam sido preenchidos com imagens de serpentes dançando em padrões complexos, cada movimento carregado de significado que ela quase conseguia decifrar, mas que escapava quando tentava agarrar com a mente lógica. O professor Castilho já estava no círculo de pedras, mas desta vez ele não estava sozinho. Uma mulher idosa, com cabelos prateados que brilhavam como fios de lua e olhos que pareciam conter a sabedoria de séculos, estava sentada ao seu lado. Ela usava roupas simples, mas havia uma qualidade atemporal em sua presença que imediatamente captou a atenção de Maia. Esta é a Abuela Serpiente, disse o professor, usando um tom de profundo respeito. Ela chegou durante a madrugada, chamada pela mesma força que nos trouxe aqui. A mulher sorriu para Maia, e seu sorriso carregava a mesma qualidade misteriosa que havia nos olhos de Nakash. Minha criança, há gerações que minha família guarda os ensinamentos das serpentes. Eu vim para ajudá-los a compreender o que está acontecendo com vocês, porque a transformação que estão experimentando não é apenas intelectual, é uma metamorfose completa de seu ser. Nakash se materializou no centro do círculo, mas desta vez sua forma parecia ainda mais luminosa, como se a presença de Abuela Serpiente amplificasse seu poder. Bem-vindos ao terceiro portal, disse ela. Hoje vocês aprenderão sobre a alquimia da transformação, como a inteligência serpentina não apenas compreende a mudança, mas ativamente a catalisa. A Abuela Serpiente se levantou e começou a andar ao redor do círculo, seus pés descalços mal tocando o solo. Vocês veem, meus queridos, a serpente não é apenas um símbolo de sabedoria em tantas culturas por acidente. Ela representa o processo alquímico da transformação consciente. Quando uma serpente troca sua pele, ela não o faz passivamente, ela inicia ativamente o processo quando sente que chegou a hora. Maia observou fascinada enquanto a Abuela demonstrava movimentos que eram simultaneamente uma dança e uma forma de meditação em movimento. Cada gesto fluía para o próximo como ondas do oceano, e havia uma qualidade hipnótica em seus movimentos que parecia sincronizar com os padrões das próprias serpentes. O que vocês estão experienciando, continuou Nakash, é o despertar de capacidades dormentes em seu DNA. Todos os seres humanos carregam a memória ancestral da inteligência serpentina, mas a maioria esqueceu como acessá-la.
Vocês foram escolhidos porque suas mentes estão abertas o suficiente para receber e integrar essa lembrança. O professor Castilho estava visivelmente mudado desde o primeiro dia. Sua postura era mais ereta, mas também mais fluida, e havia uma nova qualidade em seus olhos, uma profundidade que não estava lá antes. Sinto como se estivesse me lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido, disse ele. É como despertar de um sono muito longo. Exato, disse a Abuela Serpiente. A inteligência serpentina não é algo que vocês vão aprender, é algo que vocês vão relembrar. E o processo de relembrar requer que vocês deixem morrer as versões antigas de si mesmos para que as novas possam emergir. Nakash se aproximou de Maya, e desta vez seu toque foi físico, suas escamas frias e suaves contra a pele aquecida pelo sol do deserto. Imediatamente, Maya sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo, mas não era desconfortável. Era como se cada célula estivesse sendo gentilmente sintonizada para uma nova frequência. Sente isso? Perguntou Nakash. Sua estrutura molecular está se ajustando para comportar níveis mais altos de consciência. Este processo pode ser assustador para a mente que tenta controlar tudo, mas é natural para o ser que confia no fluxo da vida. Maya fechou os olhos e se permitiu sentir completamente o que estava acontecendo. Havia uma sensação de dissolução, como se as fronteiras rígidas entre ela e o mundo ao redor estivessem se tornando mais permeáveis. Ao mesmo tempo, havia uma sensação de expansão, como se ela estivesse se tornando mais ela mesma do que jamais havia sido. Isto é o que vocês chamam de morte do ego, explicou a Abuela Serpiente. Mas não é realmente morte, é transformação. A lagarta não morre quando se torna borboleta, ela se transforma em algo que sempre teve o potencial de ser. Vocês estão passando por uma metamorfose similar, mas consciente. As outras serpentes ao redor do círculo começaram a se mover em padrões cada vez mais complexos, e Maya percebeu que seus movimentos estavam criando uma espécie de campo energético. Não era algo que ela pudesse ver com os olhos, mas algo que podia sentir com todo o seu ser, uma matriz de possibilidades se abrindo ao redor deles. A inteligência serpentina, continuou Nakash, é multidimensional. Vocês estão acostumados a pensar em uma linha reta, causa e efeito, problema e solução. Mas nós pensamos em espirais, em ciclos dentro de ciclos, em padrões que se repetem em diferentes escalas. Quando vocês começarem a pensar dessa forma, descobrirão soluções para problemas que pareciam impossíveis. O professor Castilho estava experimentando sua própria transformação. Suas mãos, que sempre haviam tremido ligeiramente devido à idade, agora se moviam com uma firmeza e precisão que o surpreendia. Sinto como se estivesse me tornando mais jovem e mais velho ao mesmo tempo, disse ele, maravilhado. Por que você está? Respondeu a Abuela Serpiente. Você está se conectando com a parte de si que existe fora do tempo linear, a parte que é simultaneamente a criança curiosa que você foi e o sábio ancião que você está se tornando. A inteligência serpentina nos permite acessar todas as nossas idades simultaneamente. O dia estava progredindo, mas nenhum deles sentia fome ou sede. Era como se seus corpos estivessem sendo sustentados por uma fonte de energia diferente, mais sutil mas infinitamente mais poderosa que a comida física. Vocês estão aprendendo a se alimentar diretamente da força vital universal, explicou Nakash. Esta é uma das capacidades que vocês recuperarão conforme se alinharem mais completamente com a inteligência serpentina. Vocês não precisarão menos de alimento físico, mas descobrirão fontes de nutrição que nem sabiam que existiam. Maya sentia que estava à beira de uma compreensão que mudaria tudo, não apenas para ela, mas potencialmente para toda a humanidade. O que fazemos com esse conhecimento? Perguntou ela. Como compartilhamos isso com o mundo? Nakash e a Abuela Serpiente trocaram um olhar carregado de significado. Ah, disse Nakash, vocês estão prontos para o quarto ensinamento, sobre o poder da influência sutil e a responsabilidade que vem com a sabedoria desperta. O quarto amanhecer trouxe uma qualidade diferente de luz ao deserto. Maya notou que sua percepção visual havia mudado. Ela podia ver camadas de energia ao redor de todas as formas vivas, desde as plantas espinhosas até os insetos que se moviam pela areia. O mundo havia se tornado uma tapeçaria vibrante de vida interconectada. Hoje, o círculo estava ocupado não apenas por Nakash e suas companheiras serpentinas, mas também por uma variedade de outros animais do deserto, lagartos, escorpiões, até mesmo um falcão que pairava em círculos baixos acima deles.
Todos pareciam estar participando de alguma forma da reunião. Vocês estão vendo a verdadeira natureza da realidade, explicou Nakash quando Maya comentou sobre sua nova visão. Toda vida está conectada através de redes invisíveis de energia e informação. A inteligência serpentina permite que vocês não apenas vejam essas conexões, mas também trabalhem conscientemente com elas. A Abuela Serpiente havia preparado uma fogueira pequena no centro do círculo, apesar do calor crescente do dia. As chamas dançavam em padrões que pareciam responder aos movimentos das serpentes, criando uma sinfonia visual hipnotizante. O quarto ensinamento, disse ela, é sobre o poder da influência sutil. Vocês, humanos, tendem a acreditar que poder significa força bruta, controle direto, dominação. Mas o verdadeiro poder, o poder que pode transformar o mundo sem causar resistência ou dano, é o poder da influência sutil. O professor Castilho, que agora se movia com a graça fluida de alguém décadas mais jovem, aproximou-se da fogueira. Como uma serpente influencia sem forçar? Perguntou ele. Nakash deslizou até a beira do círculo de pedras e fixou seu olhar em um pequeno lagarto que estava tomando sol em uma rocha próxima. Sem fazer nenhum movimento ameaçador, ela simplesmente direcionou sua atenção para a criatura. O lagarto, que havia estado perfeitamente imóvel, começou a se mover lentamente em direção ao círculo. Vocês viram isso? Perguntou Nakash. Eu não usei força física. Não emiti sons ameaçadores. Simplesmente direcionei uma intenção focada, carregada de amor e curiosidade, não de predação. O lagarto respondeu porque sentiu uma frequência de consciência que o intrigou, não que o ameaçou. Maya estava fascinada. Durante sua carreira acadêmica, havia observado comportamentos animais, mas nunca nada assim. Como você fez isso? Através do que vocês poderiam chamar de telepática emocional, explicou a Abuela Serpiente. Todos os seres vivos se comunicam através de campos de energia emocional. Vocês, humanos, fazem isso o tempo todo sem perceber. É por isso que podem sentir quando alguém está olhando para vocês, ou saber intuitivamente quando alguém está mentindo. Nakash continuou. A diferença é que nós fazemos isso conscientemente. Podemos projetar estados específicos de consciência, calma, curiosidade, compaixão, sabedoria, e outros seres respondem a essas frequências. Esta é a base de toda influência verdadeira. O falcão acima deles desceu e pousou na borda do círculo, seus olhos aguçados fixos em Maya. Ela sentiu uma conexão imediata com a criatura, como se pudesse sentir o mundo através de seus olhos, a perspectiva aérea, a liberdade do voo, a precisão do caçador. Agora vocês começam a entender, disse a Abuela Serpiente, porque as serpentes têm sido tanto veneradas quanto temidas ao longo da história humana. Nós representamos o poder de influenciar sem controlar, de transformar sem forçar. Este é um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da intenção de quem o possui. Maya sentia uma responsabilidade imensa se assentando sobre seus ombros. Então, com esse conhecimento, vem uma responsabilidade ética tremenda. Exatamente, confirmou Nakash. Este é o porquê de nem todos estarem prontos para receber esses ensinamentos. O poder de influenciar conscientemente os outros deve sempre ser usado em serviço do bem maior, nunca para ganho pessoal ou manipulação. O professor Castilho estava experimentando com sua própria capacidade recém-descoberta. Ele direcionou sua atenção para uma planta espinhosa próxima, projetando sentimentos de gratidão e admiração por sua resistência. Para o espanto dele, a planta pareceu se endireitar ligeiramente, suas flores fechadas se abrindo um pouco mais. Isto é incrível, murmurou ele. É como se toda a vida estivesse esperando para ser reconhecida, apreciada, conectada. É exatamente isso, disse a Abuela Serpiente. A maioria dos seres vivos está faminta de conexão genuína. Quando vocês oferecem isso, não como superiores olhando para baixo, mas como irmãos reconhecendo irmãos, a resposta é imediata e profunda. Nakash se aproximou de Maya novamente. Agora vou ensinar-lhes uma técnica específica. Fechem os olhos e sintam seu coração. Imaginem que ele está se expandindo, se tornando maior que seu corpo, depois maior que este círculo, depois abrangendo todo o deserto. Maya seguiu as instruções e sentiu uma expansão extraordinária de sua consciência. Ela podia sentir a vida pulsando em cada grão de areia, cada inseto, cada corrente de vento.
Era avassalador e ao mesmo tempo profundamente pacífico. Agora, continuou Nakash, escolham uma intenção positiva, cura, paz, compreensão, e permitam que ela se espalhe através dessa rede expandida de consciência. Maya escolheu a intenção de cura e sentiu ondas de energia curativa emanando de seu coração expandido. Para sua surpresa, ela podia sentir essa energia sendo recebida e absorvida por todas as formas de vida ao redor deles. Vocês acabaram de experimentar o poder real da oração, da meditação, da intenção focada, explicou Abuela Serpiente. Quando é feita com consciência expandida e coração aberto, tem um efeito real e mensurável no mundo. As implicações eram estonteantes. Se isso fosse verdade, então cada pensamento, cada emoção, cada intenção tinha consequências muito além do que haviam imaginado. Eles não eram apenas observadores passivos da realidade, mas co-criadores ativos dela. Como usamos isso responsavelmente em nossa vida cotidiana? Perguntou Maya. Nakash sorriu. Essa pergunta os leva diretamente ao quinto ensinamento, sobre viver em harmonia com as leis naturais da existência. O quinto dia trouxe uma mudança dramática na paisagem ao redor do círculo sagrado. Durante a noite, havia chovido, um evento raro no deserto, mas que agora parecia perfeitamente sincronizado com sua jornada de descoberta. Pequenas flores haviam brotado da areia aparentemente estéril, criando um tapete colorido que se estendia até onde a vista alcançava. Maya havia acordado com uma compreensão profunda que parecia ter se instalado em suas células durante o sono. Ela não apenas entendia intelectualmente os ensinamentos das serpentes, ela o sentia como uma verdade viva em cada fibra de seu ser. O professor Castilho estava sentado em meditação profunda quando ela chegou ao círculo, mas havia algo diferente nele hoje. Sua forma parecia quase translúcida, como se ele estivesse existindo em múltiplas dimensões simultaneamente. Quando abriu os olhos, eles brilhavam com uma luz que Maya reconheceu como sendo a mesma que via nos olhos de Nakash. As leis naturais da existência, disse Abuela Serpiente, aparecendo como se tivesse emergido da própria terra, não são regras impostas de fora, mas princípios que fluem da própria natureza da realidade. Quando vocês se alinham com essas leis, a vida se torna uma dança de facilidade e graça. Quando resistem a elas, experimentam conflito e sofrimento. Nakash se materializou no centro do círculo, mas hoje ela não estava sozinha. Dezenas de serpentes de todas as espécies e tamanhos haviam se reunido, formando padrões complexos que pareciam vivos e em constante mudança. Era como se toda a família serpentina do deserto tivesse vindo para este ensinamento especial. A primeira lei, disse Nakash, é a lei da reciprocidade. Tudo o que vocês dão ao universo retorna para vocês, mas não necessariamente na mesma forma ou da mesma fonte. Quando uma serpente caça, ela toma apenas o que precisa e oferece sua própria vida como alimento para outros quando chega sua hora. Este é o equilíbrio perfeito. Maya observou as flores que haviam brotado durante a noite. A chuva deu à terra o que ela precisava, e a terra respondeu com beleza e vida. Ela disse, começando a compreender. Exatamente, confirmou Abuela Serpiente. Mas a reciprocidade vai além do óbvio. Cada pensamento amoroso que vocês pensam adiciona amor à matriz de consciência planetária. Cada ato de bondade cria ondas de possibilidade que se estendem muito além do que podem ver. O professor Castilho estava experimentando isso diretamente. Ele havia passado a manhã enviando gratidão para cada forma de vida que podia perceber, e agora sentia ondas de gratidão retornando para ele de direções inesperadas, do vento, do sol, até mesmo das pedras. A segunda lei, continuou Nakash, é a lei da ressonância. Vocês atraem experiências que vibram na mesma frequência que seu estado de consciência dominante. Não através de alguma magia misteriosa, mas porque se tornam sensíveis e abertos a certas possibilidades enquanto ficam cegos para outras. Uma das serpentes menores deslizou até Maya e se enrolou gentilmente em seu braço. Através do toque, Maya recebeu uma série de imagens que ilustravam este princípio. Pessoas que viviam em gratidão notando constantemente coisas pelas quais ser grata. Pessoas focadas em problemas atraindo mais situações problemáticas. Pessoas abertas ao amor encontrando amor em lugares inesperados. Isto significa que somos responsáveis por tudo o que nos acontece? Perguntou Maya, lutando com as implicações. Não da forma como vocês geralmente entendem responsabilidade, respondeu Abuela Serpiente com compaixão. Vocês não são responsáveis por controlar ou causar tudo o que acontece.
mas são responsáveis por como respondem ao que acontece, e essa resposta cria sua próxima experiência. Nakash se aproximou, suas escamas refletindo as cores das flores recém-nascidas. A terceira lei é a lei da transformação constante. Nada permanece estático. Tentar manter as coisas como estão é como tentar parar um rio com as mãos. A sabedoria está em dançar com a mudança, não em resistir a ela. O vento havia se intensificado, carregando com ele aromas de vida nova e crescimento. Maya percebeu que até mesmo sua resistência inicial a esses ensinamentos havia sido parte de sua própria transformação. Cada dúvida superada a havia tornado mais forte e mais sábia. A quarta lei, continuou Nakash, é a lei da interconexão. Nada existe isoladamente. Cada ação, cada pensamento, cada emoção afeta a teia inteira da existência. Quando uma serpente se move através do deserto, ela não apenas está indo de um ponto A para um ponto B, está participando de uma sinfonia complexa de vida que inclui a presa que caça, os predadores que podem caçá-la, as plantas que ela toca, até mesmo a areia que desloca. O professor Castilho estava tendo uma revelação profunda. Toda minha carreira acadêmica foi baseada na separação, dividir o conhecimento em disciplinas, isolar culturas para estudo, fragmentar a experiência humana em categorias. Mas agora vejo que tudo é uma tapeçaria contínua. A quinta lei, disse a Abuela Serpiente, é a lei do equilíbrio dinâmico. A vida não é sobre encontrar um ponto de equilíbrio estático, mas sobre dançar constantemente entre polaridades complementares. Assim como uma serpente se move em ondulações, nem sempre à esquerda nem sempre à direita, mas fluindo entre os dois em um padrão que a leva adiante. Maya estava começando a ver como essas leis se aplicavam à sua própria vida. Seus períodos de dúvida e seus momentos de certeza, suas fases de introversão e extroversão, seus tempos de trabalho intenso e de descanso profundo, todos eram parte de um padrão maior de crescimento e evolução. E a sexta e última lei, disse Nakash com solenidade especial, é a lei da escolha consciente. Em cada momento, vocês têm a capacidade de escolher sua resposta às circunstâncias. Esta escolha é o ponto onde o livre-arbítrio encontra o destino, onde o individual encontra o universal. As serpentes ao redor do círculo começaram a se mover em um padrão de dança complexo, e Maya percebeu que cada movimento era uma demonstração dessas leis em ação. Elas se moviam com reciprocidade, respondendo umas às outras, com ressonância, seus movimentos criando harmonias visuais, com aceitação da transformação constante, com consciência de sua interconexão, mantendo equilíbrio dinâmico, e sempre com escolha consciente. Agora vocês compreendem, disse a Abuela Serpiente, porque a serpente é um símbolo universal de sabedoria. Nós vivemos essas leis naturalmente. Vocês, humanos, têm o potencial de viver essas leis conscientemente, o que é ainda mais poderoso. Maya sentia que estava à beira de uma compreensão que mudaria não apenas sua vida pessoal, mas potencialmente a trajetória de sua espécie. Como integramos isso em um mundo que parece operar por princípios completamente opostos? Nakash fixou seus olhos antigos nos de Maya. Ah, vocês estão prontos para o sexto ensinamento, sobre ser agentes de mudança em um mundo em transformação. O sexto amanhecer chegou com uma qualidade de luz que Maya nunca havia experimentado. Não era apenas a luz física do sol nascente, mas algo mais sutil, como se a própria consciência estivesse se tornando mais luminosa. Ela percebeu que já não precisava mais de tanto sono, seu corpo estava aprendendo a se regenerar através de formas mais eficientes de energia. O círculo de pedras havia se transformado durante a noite. Onde antes havia apenas as pedras originais, agora havia um padrão complexo de cristais que pareciam ter brotado da terra, cada um pulsando com sua própria frequência de luz. O professor Castilho explicou que ele havia sonhado com eles crescendo, e quando acordou, lá estavam. Vocês estão aprendendo a sonhar a realidade e a existência, disse a Abuela Serpiente quando chegou. Esta é uma capacidade natural que todos os seres humanos possuem, mas que a maioria esqueceu como usar. Nakash apareceu com um grupo ainda maior de serpentes, mas hoje havia algo diferente na qualidade de sua presença. Era como se ela estivesse se preparando para uma despedida, embora Maya não soubesse como sabia disso. O sexto ensinamento, começou Nakash, é sobre como ser um agente de mudança positiva em um mundo que está passando por uma transformação massiva. Vocês chegaram aqui como arqueólogos, buscando compreender o passado. Agora devem partir como arquitetos, ajudando a construir o futuro. Maya sentia o peso da responsabilidade,
mas também uma confiança crescente. Como começamos? O mundo parece tão dividido, tão perdido em conflitos e medo. Começam consigo mesmos, respondeu Abuela Serpiente. Cada pessoa que desperta para sua verdadeira natureza se torna um farol de possibilidade. Vocês não precisam converter ninguém ou provar nada para ninguém. Simplesmente vivam essas verdades, e outros que estão prontos serão naturalmente atraídos para vocês. O professor Castilho havia estado refletindo profundamente. Percebo que minha resistência inicial a tudo isso era porque estava tentando entender com minha mente velha. Mas agora que permiti que uma nova forma de compreensão emergisse, tudo faz sentido perfeito. Exato, disse Nakash. A resistência à mudança é natural e até necessária. Ela garante que apenas mudanças genuinamente benéficas sejam integradas. Mas quando a resistência se torna rígida, ela bloqueia todo o crescimento. Uma das serpentes cristalinas, Maia havia começado a chamá-las assim por causa da qualidade luminosa que haviam desenvolvido, aproximou-se dela. Através do toque, Maia recebeu uma visão do mundo como ele poderia ser: cidades que funcionavam como organismos vivos, tecnologia que trabalhava em harmonia com a natureza, seres humanos que haviam recuperado suas capacidades telepáticas naturais e viviam em verdadeira comunidade. Isto é possível? Perguntou ela, mal conseguindo acreditar na beleza do que havia visto. Não apenas possível, mas inevitável, respondeu Nakash. A consciência planetária está evoluindo, quer os humanos cooperem conscientemente ou não. Mas aqueles que escolhem participar ativamente dessa evolução experimentarão a transição como uma dança de alegria, enquanto aqueles que resistem a experimentarão como uma luta dolorosa. A Abuela Serpiente havia acendido a fogueira novamente, mas desta vez as chamas eram azuis e dançavam em padrões que pareciam formar símbolos reconhecíveis. Vocês se tornaram pontes entre o velho mundo e o novo, ela disse. Seu papel não é destruir o que veio antes, mas transformá-lo amorosamente naquilo que está emergindo. Maia estava começando a ver como isso se aplicaria a seu trabalho. Posso usar minha posição como arqueóloga para começar a contar uma história diferente sobre o desenvolvimento humano, uma que inclua essas capacidades expandidas como parte de nossa herança natural. Exatamente, confirmou Nakash. E você, professor? Ela se dirigiu ao professor Castilho. Pode começar a treinar uma nova geração de acadêmicos que abordam o conhecimento como algo vivo e sagrado, não apenas como informação morta a ser catalogada. O professor assentiu, seus olhos brilhando com nova determinação. Posso ver maneiras de integrar esses princípios em metodologias de pesquisa, criar espaços para experiência direta além de apenas análise intelectual. As serpentes ao redor deles começaram a formar espirais cada vez mais amplas, e Maia percebeu que isso era uma demonstração de como a influência positiva se espalha, começando pequena e focada, depois expandindo em círculos sempre crescentes. Vocês encontrarão outros como vocês, disse a Abuela Serpiente. Em todo o mundo, pessoas estão despertando para essas mesmas verdades. Podem não usar as mesmas palavras ou símbolos, mas a essência é a mesma. Sua tarefa é encontrar uns aos outros e formar redes de apoio e colaboração. Nakash se aproximou de Maia uma última vez. Há algo mais que vocês precisam saber. Os portais como este existem em muitos lugares do mundo. Alguns estão sendo ativados agora pela primeira vez em milênios. Outros estão sendo redescobertos por pessoas como vocês. Cada portal tem seus próprios guardiões e seus próprios ensinamentos específicos. Maia sentiu uma onda de excitação misturada com assombro. Quantos existem? 33 portais principais, respondeu a Abuela Serpiente, cada um guardado por uma espécie diferente de serpente, cada um oferecendo uma peça diferente do quebra-cabeça da consciência expandida. Vocês foram chamados a encontrar e ativar outros portais. A magnitude da missão que estava se desdobrando diante deles era estonteante, mas Maia sentia-se mais preparada do que jamais se sentirá para qualquer coisa em sua vida. Como saberemos onde encontrar os outros portais? Perguntou o professor Castilho. Nakash sorriu. Vocês não precisam procurar. Quando estiverem prontos, os portais se revelarão para vocês. A própria Terra os guiará para onde precisam ir. O sol estava se pondo no sexto dia, pintando o deserto em tons de ouro e carmesim. Maia sabia, com uma certeza que ia além do conhecimento racional, que sua vida havia mudado irrevocavelmente. Ela não era mais apenas uma arqueóloga estudando o passado,
Ela havia se tornado uma pioneira ajudando a criar o futuro. Amanhã, disse Nakash, vocês receberão o último ensinamento. Preparem-se, pois será o mais desafiador e o mais transformador de todos. O sétimo amanhecer chegou envolto em uma névoa dourada que parecia pulsar com vida própria. Maya acordou sabendo que este seria um dia diferente de todos os outros. Seus sonhos haviam sido preenchidos com visões de outras dimensões, outros mundos, outras formas de consciência que existiam em paralelo à realidade que ela sempre conhecera. O círculo de pedras havia se transformado completamente durante a noite. Os cristais que haviam aparecido no dia anterior agora formavam uma mandala complexa que se estendia muito além do círculo original. Era como se toda a geometria sagrada do universo estivesse sendo expressa através de minerais vivos. O professor Castilho estava no centro da mandala, mas ele não estava mais completamente humano. Sua forma flutua entre densidade física e pura energia luminosa. Quando viu Maya se aproximando, ele sorriu, um sorriso que continha toda a compaixão e sabedoria que havia adquirido. Hoje descobriremos quem realmente somos, disse ele, e sua voz ecoou com harmonics que Maya nunca havia ouvido antes. A Abuela Serpente estava presente, mas agora Maya podia ver que ela também não era inteiramente humana. Havia uma qualidade atemporal em sua presença que sugeria que ela existia em múltiplas dimensões simultaneamente. Minha querida criança, disse ela, vocês estão prestes a receber o conhecimento que é a base de todos os outros ensinamentos. Nakash apareceu, mas desta vez ela não estava sozinha. Com ela vieram serpentes de espécies que Maya nunca havia visto. Algumas pareciam feitas de pura luz, outras de cristal líquido, algumas pareciam existir parcialmente em outras dimensões. Era como se representantes de todas as formas de inteligência serpentina do cosmos tivessem se reunido para este momento. O sétimo ensinamento, disse Nakash, e sua voz agora claramente vinha de uma fonte que transcendia a forma física, é sobre a verdadeira natureza da realidade e o papel dos seres humanos no grande plano cósmico. Maya sentia que estava à beira de uma revelação que mudaria sua compreensão de tudo. Estamos prontos, disse ela, falando tanto por si quanto pelo professor Castilho. A realidade que vocês percebem como sólida e fixa, começou Nakash, é apenas uma das infinitas camadas de existência. É a mais densa, a mais lenta em vibração, mas de forma alguma a mais importante. Vocês, seres humanos, são na verdade seres multidimensionais que escolheram focar sua consciência nesta dimensão particular para propósitos específicos de evolução. As serpentes ao redor deles começaram a emitir tons que eram simultaneamente sons audíveis e frequências de luz visível. Maya percebeu que estava vendo música e ouvindo cores. Suas capacidades sensoriais estavam se expandindo além dos limites normais humanos. Mas por que escolhemos esta dimensão? Perguntou o professor Castilho. Se existem realidades mais sutis e belas, por que vir para este mundo de densidade e limitação? A Abuela Serpente se aproximou, e Maya podia ver agora que ela estava simultaneously existindo em múltiplas idades, criança, jovem, adulta, anciã, todas ao mesmo tempo. Porque somente através da experiência da limitação vocês podem desenvolver certas capacidades que são impossíveis de desenvolver em realidades mais sutis. A compaixão, por exemplo, só pode ser verdadeiramente desenvolvida quando vocês experimentam sofrimento. A coragem só pode ser forjada diante do medo real. Maya estava começando a compreender algo profundo sobre o propósito da existência humana. Então viemos aqui não como punição, mas como uma escolha corajosa de crescimento. Exatamente, confirmou Nakash. E agora a humanidade está se aproximando do final desta fase particular de evolução. Vocês desenvolveram as capacidades que vieram desenvolver. O próximo passo é integrar essas capacidades com suas verdadeiras naturezas multidimensionais. Uma das serpentes de luz se aproximou de Maya e, quando ela tocou, sua consciência se expandiu dramaticamente. Ela podia ver a Terra de uma perspectiva cósmica, não apenas como um planeta físico, mas como um ser vivo consciente passando por sua própria evolução. Podia ver também outros mundos, outras civilizações, todas participando de uma dança cósmica de evolução da consciência. A Terra é uma escola, continuou Nakash, e a humanidade está se formando. Alguns irão escolher permanecer e ajudar a próxima turma de almas que virão para aprender as lições que vocês aprenderam. Outros irão graduar para níveis superiores de existência. E alguns irão escolher se tornar professores especializados,
ajudando civilizações em outros mundos. O professor Castilho estava passando por sua própria expansão de consciência. Posso ver que sempre soube disso, em algum nível profundo. É por isso que sempre me senti como se estivesse procurando por algo, mesmo quando não sabia o que era. Todos os seres humanos carregam essa memória ancestral, explicou Abuela Serpente. É por isso que vocês sentem saudade quando olham para as estrelas, por isso que são atraídos ao mistério e à transcendência. Vocês estão se lembrando de casa. Maia estava lutando para integrar a magnitude do que estava aprendendo. Mas o que isso significa para a nossa vida cotidiana? Como vivemos com esse conhecimento? Nakash sorriu, e seu sorriso continha toda a ternura do cosmos. Vocês vivem com alegria, sabendo que são parte de algo infinitamente maior e mais belo do que jamais imaginaram. Vivem com propósito, sabendo que cada ação, cada escolha contribui para a evolução da consciência universal. E vivem com paz, sabendo que não há morte real, apenas transformação contínua. As serpentes cristalinas começaram a formar padrões ao redor de Maia e do professor que pareciam estar ativando capacidades dormentes em seu DNA. Maia podia sentir mudanças ocorrendo em nível celular, não apenas em seu corpo físico, mas em todos os seus corpos sutis. Vocês estão sendo preparados, disse Abuela Serpente, para servir como pontes entre a humanidade atual e a humanidade que está emergindo. Sua tarefa não é convencer ninguém, mas simplesmente viver estas verdades tão completamente que outros sejam inspirados pela possibilidade que vocês representam. Maia sentia uma responsabilidade imensa, mas também uma confiança profunda. Ela havia sido preparada para isso através de toda a sua vida. Cada experiência, cada desafio, cada momento de crescimento havia contribuído para este momento de despertar. Há mais, disse Nakash. Vocês descobrirão que outros seres, não apenas serpentes, mas muitas formas de inteligência, começarão a se comunicar com vocês. A Terra está passando por um período de reabertura de comunicação entre espécies. Vocês se tornarão tradutores, facilitando a comunicação entre a humanidade e outras formas de consciência. O Sol estava se pondo no 7º dia, mas a luz ao redor deles parecia estar ficando mais brilhante, não mais escura. Maia percebeu que eles haviam se tornado fontes de luz próprias. Amanhã, disse Nakash, vocês receberão o último ensinamento, sobre como levar esta sabedoria de volta ao mundo e iniciar a grande transformação. O 8º amanhecer não trouxe o sol nascente que Maia esperava. Em vez disso, ela despertou para descobrir que a luz estava emanando de tudo ao redor, das pedras, das plantas, até mesmo da areia. Mais surpreendente ainda, ela percebeu que também estava emanando luz, uma luminosidade suave e dourada que pulsava em sincronia com seu coração. O professor Castilho havia se transformado completamente durante a noite. Embora ainda mantivesse sua forma humana reconhecível, havia uma qualidade etérea em sua presença. Ele se movia com a graça de alguém que havia transcendido completamente as limitações da idade física, e seus olhos continham uma profundidade que parecia abarcar eternidades. Hoje é o dia, disse ele quando Maia se aproximou, em que descobrimos como levar tudo isso de volta ao mundo sem perder a magia, sem deixar que a densidade da realidade consensual diminua o que descobrimos. O círculo de cristais havia se transformado em algo que desafiava a descrição. Já não eram apenas formações minerais, mas pareciam ser interfaces vivas entre dimensões, portais através dos quais outras realidades podiam ser vislumbradas. Maia podia ver cidades de luz flutuando no ar, florestas de árvores cristalinas, oceanos que brilhavam com bioluminescência consciente. A Abuela Serpente apareceu, mas agora sua verdadeira natureza estava completamente revelada. Ela era simultaneamente humana e serpente, individual e coletiva, terrestre e cósmica. Vocês passaram pelos 8 portais de iniciação, disse ela, e agora são completamente diferentes dos seres que entraram neste círculo 8 dias atrás. A questão é, como integrarão essas mudanças em suas vidas? Nakash se materializou no centro do círculo, mas agora Maia podia ver que ela nunca havia sido apenas uma serpente. Era uma manifestação de algo muito mais vasto, uma inteligência que permeava toda a vida, que havia escolhido aparecer na forma mais apropriada para seus ensinamentos específicos. O 8º e último ensinamento, disse Nakash, é sobre a integração e a aplicação prática da sabedoria serpentina no mundo moderno. Vocês descobrirão que isso é tanto mais desafiador quanto o mais importante de todos os ensinamentos.
Maia sentia uma mistura de excitação e apreensão. Como explicamos isso para colegas acadêmicos? Como compartilhamos essas experiências sem soar como loucos? Nakash riu, um som como água corrente sobre pedras preciosas. Vocês não compartilham as experiências, vocês compartilham os resultados das experiências. Deixem que suas vidas sejam o testemunho da verdade que descobriram. O professor Castilho assentiu compreensivamente. Posso ver isso. Em vez de tentar convencer as pessoas sobre serpentes falantes e portais dimensionais, demonstramos os princípios através de nossa forma de viver, trabalhar, relacionar-nos com outros. Exatamente, confirmou a Abuela Serpiente. Vocês se tornarão exemplos vivos de uma nova forma de ser humano. Pessoas serão atraídas para a paz que irradiam, para a sabedoria que demonstram, para o amor incondicional que incorporam. E quando perguntarem como alcançaram isso, aí sim compartilharão o que aprenderam. Maia estava começando a ver como isso funcionaria. Posso usar minha pesquisa para explorar as capacidades humanas expandidas de uma perspectiva científica. Há tantos estudos sobre consciência, sobre a natureza não local da mente, sobre a interconexão quântica. Posso construir pontes entre a ciência materialista e estas verdades mais profundas. E eu, acrescentou o professor Castilho, posso começar a treinar estudantes de uma forma completamente nova, não apenas enchendo suas cabeças com informações, mas ajudando-os a despertar suas capacidades intuitivas, a desenvolver relacionamentos diretos com o conhecimento. Nakash se aproximou de cada um deles, tocando suas testas com sua cabeça. Através do toque, Maia recebeu um download completo de informações, localizações dos outros portais ao redor do mundo, nomes de pessoas que estavam passando por despertar similar, técnicas específicas para manter sua conexão com a consciência expandida mesmo no meio do mundo moderno. Vocês não estão sozinhos, disse Nakash. Uma rede global de seres despertados está se formando. Alguns sabem conscientemente que fazem parte dela, outros ainda estão descobrindo. Mas todos estão contribuindo para a transformação planetária que está ocorrendo. A Abuela Serpiente começou a despejar algo que parecia a água de uma tigela de cristal, mas Maia percebeu que não era água comum, era luz líquida que se absorvia na terra e fazia com que mais flores brotassem instantaneamente. A terra está se preparando para ascender para uma frequência vibratória superior, explicou ela. Este processo levará várias décadas, mas já começou. Aqueles que escolhem evoluir junto com ela experimentarão uma realidade cada vez mais mágica, mais interconectada, mais amorosa. Aqueles que resistem irão encontrar a vida cada vez mais difícil e discordante. Maia sentia que estava recebendo não apenas conhecimento, mas uma responsabilidade sagrada. Então nosso papel é ajudar outros a se prepararem para essa transformação? Seu papel, corrected Nakash gentilmente, é viver sua própria transformação tão autenticamente que inspire outros a buscar a deles. Vocês são sementes de uma nova consciência humana. Não precisam fazer nada além de ser quem realmente são. O professor Castilho estava passando por uma realização profunda. Durante toda a minha carreira, acreditei que meu valor vinha do que eu sabia, do que podia provar, do que podia ensinar. Mas agora vejo que meu valor real está simplesmente em quem escolho ser, momento a momento. As serpentes ao redor do círculo começaram a formar uma espiral que se movia lentamente, e Maia percebeu que elas estavam criando um vórtice de energia que estava ancorando permanentemente as frequências superiores de consciência naquele local. Este portal permanecerá ativo, disse Nakash. Outros virão e receberão os ensinamentos que estão prontos para receber. E vocês sempre poderão retornar aqui quando precisarem de renovação ou orientação. Maia sentia que estava sendo preparada para uma despedida, mas paradoxalmente, também sentia que estava se conectando mais profundamente do que nunca com Nakash e os ensinamentos. Como manteremos nossa conexão quando voltarmos à civilização? A conexão nunca pode ser perdida, respondeu a Abuela Serpiente. Ela foi estabelecida no nível da alma, não apenas da personalidade. Vocês descobrirão que podem acessar essa sabedoria a qualquer momento, simplesmente aquietando suas mentes e abrindo seus corações. O dia estava progredindo, e Maia sabia que em breve teriam que começar a jornada de volta ao mundo que haviam deixado 8 dias atrás. Mas ela não sentia ansiedade sobre isso, sentia excitação. Ela havia sido fundamentalmente transformada,
e agora estava ansiosa para descobrir como essa transformação se manifestaria em sua vida. Lembrem-se, disse Nakash em sua comunicação final, vocês são agora pontes entre mundos. Mantenham-se ancorados na terra, mas conectados ao céu. Sejam práticos, mas não percam a magia. E acima de tudo, confiem no processo. Vocês são exatamente onde precisam estar, fazendo exatamente o que vieram fazer. Quando o sol se pôs no 8º dia, Maia e o professor Castilho se prepararam para deixar o círculo sagrado. Mas eles sabiam que nunca realmente o deixariam. Ele havia se tornado parte deles, assim como eles haviam se tornado parte da grande rede de consciência desperta que estava transformando o planeta.